Que bacana, Paulo Diógenes com a gente hoje no Circuito VIP. Paulo, que é bem marcante aqui no nosso estado do Ceará, mas que nasceu no Rio de Janeiro, não foi isso? Só nasci, viu? Eu nasci no Rio de Janeiro, meu pai é cearense, minha mãe era carioca, mamãe veio passar umas férias aqui, conheceu o papai, voltou para lá e meu pai fez o concurso do Banco do Brasil, passou, assumiu o Banco do Brasil no Rio de Janeiro, eu nasci e com 4 meses de idade ele foi transferido para Russas, né, no Baixo Jaguaribe, e eu no Vale do Jaguaribe, e aí eu acho que eu sou cearense com 4 meses, é só lá que está escrito Rio de Janeiro, mas eu sou cearense de tudo, né, de coração, sou barrista, eu sou louco por essa terra, eu não consigo viver longe. Agora assim, quando você chegou ainda não tinha, vamos dizer assim, as tecnologias que existem hoje. Esse momento lúdico, das brincadeiras de criança, subir em pé de árvore, tudo isso, te ajudou na tua carreira, como humorista, em tudo isso que você construiu no decorrer da vida? Olha, até eu estava conversando essa semana com minha irmã, né, quando tirava férias, o papai tinha uma fazenda em Jaguaribe. Aí eu entrava de férias em dia 29, dia 30, eu já estava dentro do carro para ir para a fazenda. E não tinha televisão, não tinha energia, não tinha nada. Era aquela terra lá, o mato, né? E eu e minha irmã passávamos 2, 3 meses. Eu acho que daí que vem a criatividade, né? Que quando você não tem nada, você começa a criar brincadeiras, começa a criar. Então, eu fui criado que 8 horas da noite não tinha energia assim de um lampião, né? Isso lá em Jaguaribe, lá na fazenda Sombrio. Então, eu vivi isso tudo, né? E para mim isso foi muito interessante. Isso me ajudou muito até a adolescência, né? Eu já tinha raiva quando era adolescente porque eu ia para lá e ficava no escuro, né? E minha avó ouvia rádio, era tão interessante que tinha novela em rádio. Bacana. E ela sentava e eu achava muito interessante porque no rádio você imagina como são os personagens, né? Depende da tua imaginação. Até futebol em rádio, né? Futebol em rádio é horrível. Que logo tu diz assim, passou raspando, você vai olhar, a bola passou 10 metros de distância, entendeu? E você tem aquela emoção que você não tá vendo. Então eu me criei nessas brincadeiras, inventando, né? Foi muito interessante. Minha infância foi criada na Antônio Salles. Na época, na Antônio Salles, não tinha nem asfalto, viu, gente? Eu não sou tão velho assim, né? Mas não tinha asfalto, tinha o pessoal da rua, né? Aquela coisa da turma da rua. Eu tive a juventude, uma infância maravilhosa, não tenho nada a reclamar em termos de família, em termos de vida saudável, né? Minha infância foi incrível. Bom, hoje você já participa de vários programas de TV nacionais. Agora, assim, você falou que na época que você estava aqui em Fortaleza, na sua infância, era tempo do rádio novela, que a sua avó escutava as novelas pelo rádio. Como foi pra você, Paulo, a primeira vez que teve contato com a televisão? Porque, assim, sua carreira de humorista, ela proporcionou muito isso. O primeiro programa nacional que eu fiz foi muito interessante, foi Os Trapalhões, né, com o Renato. E eu conheci um diretor que para mim é fantástico, que é o Wilton Franco, foi o que inventou os Trapalhões. Eu conheci o Wilton e o Wilton foi e fez tipo um teste aqui, eu passei e fui fazer a agência Trapa Tudo que tinha, né? Que era o Mussu, o Zacarias já tinha morrido, o Dedé, o Renato, tinha André Silvetão, foi Paquita. E foi minha primeira experiência na TV nacional. O ano eu não me lembro, eu me lembro só o dia de hoje. Mas foi muito interessante essa participação no Renato e no final foi emocionante que ele tirava minha maquiagem e fazia uma fusão da Raimundinha para o Paulo, né? E eu me emocionei muito porque foi meu ídolo de criança. Tu já imaginou tu ter um ídolo na infância e contracenar com ele? Né? Para mim, eu chorei. E foi muito bonito que ele se emocionou também pelo fato de ser cearense, eu ser cearense. Quando você terminava alguns dos seus shows, você, no caso, tinha um número que era o palhaço. No caso, você se descaracterizava de Raimundinha e colocava o seu rosto ali e fazia, no caso, a cena que você queria, toda a emoção que você queria passar para o público. Como é que surgiu aquela ideia de tudo aquilo que você vivenciou nos palcos quando você interpretava essa personagem? Olha, em 1986, Fortaleza era mais ainda uma cidade muito preconceituosa e machista. Pelo fato de eu fazer um personagem feminino. Meu pai, quem não sabe, era deputado estadual na época, político. Minha família de Jaguaribe, Diógenes, né? Família de pistoleiro conhecida, né? E de repente vem uma pessoa e desestrutura toda essa história, né? E o palhaço foi um número que eu tinha que fazer alguma coisa que ali tivesse um final, né? Dizendo assim, ó, até aqui é Raimundinha, daqui para cá é o ser humano chamado Paulo Diógenes. Quer dizer, isso realmente deu diferencial. Porque as pessoas respeitavam muito, porque ali, ó, terminou, tá, gente? Aqui agora vem o ator,
né? E graças a Deus, através da Raimundinha, se tornou uma grande escola em Fortaleza, né? E eu acho ótimo isso. Pessoal, Paulo, tem tanta gente que te imita a Raimundinha, mas eu adoro. A gente imita o que é bom, o que é ruim ninguém imita, não. Eu até ajudo. Agora sim, Paulo. A gente falou já, pulou para a Raimundinha já depois de muito tempo. Como é que surgiu a Raimundinha na tua vida? Olha, a Raimundinha, eu comecei teatro em 1979, comecei a fazer teatro com a Herotilde Honório, uma grande professora que é da Universidade Federal do Ceará, e ela montou um grupo da universidade, tinha 16 anos e me meti no meio do grupo, inclusive quem era ator do grupo era o Nonato Albuquerque, o Nonato era ator, a Rita Oliveira, eram várias pessoas que faziam comunicação, e ela montou um espetáculo chamado O Padre e o Podre, e eu entrei no espetáculo, né, e comecei em 79 minha carreira, como ator, né, e no humor eu comecei em 1986, que eu digo assim, não, aí eu fui para o Rio de Janeiro, fui embora, e o que me marcou muito na minha vida é que eu achei um espetáculo chamado Dizes e Croquetes, que era um espetáculo que eram 6 homens vestidos de mulher e que revolucionou o Brasil, que era o Lenny Daly. O Lenny Daly era um americano que veio para o Brasil, que era coreógrafo da Liza Minnelli, Cláudio Tovar, que é o marido da Luciana Lins, era Caco, era não sei o que, Barcelos. Eu sei que ali eu digo, não, eu quero fazer uma coisa nesse estilo. E vim para Fortaleza com essa intenção, porque na época o teatro era muito formal, né? Aí eu digo, não, vamos fazer besterol e fazer o que eu tenho vontade. Sempre eu tive essa loucura, né, de fazer o que eu quis na minha vida. Muitas vezes errei, muitas vezes acertei. E aí comecei com um espetáculo no teatro, uma dona de casa foi assistir, viu o personagem que eu estava fazendo, que era no teatro universitário, e foi e disse, não, eu quero que você vá para essa casa. E eu fui trabalhar lá nessa casa, fazendo a Raimundinha, que não existia humor na nossa terra, e nem existia nada de humor, e nem coisa de humor em bar, nada. É um pioneiro na questão do humor aqui no Ceará, nós sabemos disso. Mas assim, você falou numa questão que sua família era muito tradicional. E você foi logo na questão de trajes de uma mulher naquela época. Hoje em dia nós sabemos que o preconceito existe como existe antes. Mas naquela época era um pouco mais forte. Você pode me relatar isso ou então me corrija se eu estiver errado. Como foi esse momento que você vivenciou toda essa trajetória? Olha, as pessoas falam assim, Paulo, tu é louco. Por exemplo, eu na Câmara dos Vereadores, eu assumi no plenário a minha dependência química, que eu sou um dependente químico em recuperação. Eu estou limpo há 15 anos e alguns meses sem droga. Assumi a minha homossexualidade na Câmara. Quer dizer, eu não tenho problema nenhum. Aí, pessoal, tu é doido. Eu digo, gente, eu já passei tanta coisa na minha vida que isso é o mínimo. Né? O preconceito que eu sofri em 86, de Raimundinha, onde donos de bares me botaram para fora. Eu fiz um show na época, na melhor boate de Fortaleza, que eu não vou citar nome, e na hora que eu entrei para fazer o show, que era um evento de um amigo meu, o dono da boate mandou apagar as luzes e mandou tirar o som, para que eu saísse de lá. E eu me lembro que ele ficava fazendo gestos obscenos por debaixo da mesa, para mim, entendeu? Para que eu saísse do palco, e o cara, né, que eu vou até dizer quem é, o Rossini Cartacho, que é amigo meu, o Rossini disse, não, ele não vai parar o show, ele vai continuar, que eu que estou contratando, e eu fechei a casa. Quer dizer, dono de casa me botou para fora, eu já entrei em casas para as pessoas ficarem me chamando de viado, já, assim, para mim não é nada, eu já passei tanta coisa, problema com drogas, eu já passei tanto problema na minha vida que eu mesmo causei, e comigo mesmo, que hoje as coisas, para mim, o sentido é ser o que eu sou e me amarem do jeito que eu sou. Eu não quero inventar nenhum personagem na minha vida para que as pessoas gostem de mim. Eu sou isso e quem me ama é do jeito que eu sou. Eu acho que o melhor da vida é isso quando a gente chega depois dos 50. Agora, assim, graças a Deus você já relatou que está há 15 anos limpo, né? Está em tratamento. Mas como foi esse período, no caso, que você passou? Eu sei que não é muito bacana quando você passa por um problema como esse, mas o importante também é que você hoje em dia abraçou a causa e luta contra o crack atualmente. São todas as drogas, né? O que eu digo, o que eu luto é que eu não quero que as pessoas vivam o que eu vivi, que passem o que eu passei. É simples. Eu não quero que as pessoas sofram o preconceito que eu sofri nessa cidade. Eu não quero que esses adolescentes entrem nas drogas, porque eu sei o que eu estou falando, é porque eu passei, não é porque me disseram. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e disse assim, olha, quem pode dizer o que é que tem dentro de uma casa é quem entrou dentro dela. Né? Eu conheço toda a causa, eu passei. Porque sempre a gente acha que vai acontecer com os outros e não vai acontecer com a gente. Né? Eu comecei a usar droga em festa, né, e tudo, mas só que eu era uma pessoa que já tinha a doença que se chama adicção, que a adicção quer dizer escravo de algo, né? Que é uma doença que as pessoas, umas nascem, outras não, e isso eu não conseguia. Eu tinha uma hora que eu usava 5, 6 dias droga,
até ir parar no hospital. É uma doença que é a compulsão, você é compulsivo e obsessivo, né? E eu passei por isso, então eu luto para que as pessoas não passem por isso. E luto lá dentro para que tenha uma política pública boa sobre drogas, séria, não maquiada. Além da questão da droga, você também entra na causa da diversidade, não foi isso? A gente fez agora, né? Graças a Deus, foi muito bonito, um casamento coletivo, afetivo, foram 30 casais, né, com apoio, né, da prefeitura, e foi da Coordenadoria da Diversidade, né, do Jorge Pinheiro. Foi realmente lindo, sabe, assim, eu acho que o importante é o amor, o importante é amar. Eu não estou promovendo guerra, eu estou promovendo o amor, e qualquer que seja o amor. Eu disse, qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale amar, né? Eu acho que é isso, as pessoas se incomodam muito, né? E eu tiro por mim, me casei em janeiro, sou uma pessoa super feliz. E as pessoas dizem assim, mas Paulo, qual a importância de um casamento? Eu sou careta, eu acho que as pessoas têm que casar, têm que se amarem, têm que criar uma família, eu acredito nisso. Mas quem viveu uma sociedade, né, opressiva que eu vivi, machista, nos anos 80, nos anos 90, e poder entrar de mão dada com teu companheiro, com o prefeito sendo padrinho, com a família dele, a mãe dele entrar com as alianças, com meu pai estando lá, é uma vitória. Eu pensei que nunca nessa encarnação eu viria uma coisa dessa. Uma revolução no cenário. Claro, mas ainda tem muito a crescer, as pessoas têm que respeitarem, sabe? Eu acho que começa até pela televisão, inclusive, eu estava vendo o repórter um dia, eu fui entrevistar um transexual na rua e disse, ei, chapa, qual é teu nome de guerra? Aí ele disse, não tenho nome de guerra, eu tenho um nome social. Quer dizer, as pessoas também têm que começarem a saber o que é, tá entendendo? A transexualidade, saber o que é nome social, saber o que é identidade de gênero, né? As pessoas têm que começar a entender que cada um tem que ser feliz da sua maneira. Não é a minha felicidade que vai fazer a sua felicidade. Não é a sua felicidade que vai fazer a minha felicidade. Cada um merece ser feliz do jeito que é e do jeito que acha que é feliz. Agora, Paulo, assim, voltando para Raimundinha já no caso, hoje, atualmente, você não faz mais o personagem, correto? Correto. Eu estava até conversando com o Tarcísio e eu tô, assim, começando a amadurecer uma ideia que eu tô querendo voltar, né? Ah, bacana. E quero voltar, mas contando a trajetória dela desde os anos 80, né, até hoje. E que essa trajetória dela seja real do que aconteceu nos anos 80, né? A queda do Muro de Berlim, os anos 80, o que foi fundado o PT, a invenção do celular, ela passando por toda essa evolução, a internet, o Orkut, ela vivendo essa evolução, né? E a história começa ela chegando em Fortaleza, que ela pegou carona com um caminhão da verdura, que é para Ceasa, e conta essa história dos anos 80, quando ela chegou em Fortaleza, que ela viveu, ela queria trabalhar, e veio com a carta de referência do vereador do interior, para ela trabalhar no Ronce, né, ser caixa da Mesbla, mas ela não tinha isso, ela conta que aí foi, e conta toda a história dela até os dias de hoje. É uma ideia que eu estou amadurecendo, eu acho que tudo tem seu momento, sabe? Então eu vou esperar chegar o momento e estou amadurecendo. O meu escritório é a cama, eu deito, fecho os olhos e fico imaginando. Mas assim, eu deixei esse um ano e meio voltado para a política, porque eu gosto de fazer e fazer bem feito, né? Não adianta você entrar, então eu quis saber o que era aquilo, porque realmente eu não sabia, né? Quis estudar o estatuto, as leis orgânicas, quis saber como é que funcionava a Câmara Municipal. E graças a Deus eu fico muito feliz. Por exemplo, o ano passado eu fui o segundo vereador com projetos de leis mais aprovados. Parabéns. Na Câmara. O primeiro foi o presidente da Câmara e depois fui eu. Quer dizer, quem não esperava nada, né? Porque as pessoas não esperam. Eu acho incrível o preconceito, eu quero falar isso, incrível preconceito que as pessoas têm com o artista. Gente, a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal, aquilo é um lugar democrático. Ali é um lugar que tem que ter todos os segmentos para que possa funcionar, né? Eu acho que tem que ter pessoas com religião, etnias, cor, sexo. Ali é uma casa para se discutir, para chegar a alguma conclusão. Então as pessoas acham que artista não pode ser político. Por que não pode, né? As pessoas, quando eu me candidatei, diziam assim, a Raimundinha, mas não sabia o lado do Paulo, quem era o Paulo. O trabalho que eu já tinha, o trabalho com dependência química, o trabalho com as drogas que eu já tinha há 15 anos. Entendeu? Aí as pessoas, tu tem esse trabalho, as pessoas não criticam sem pesquisar, sem saberem, no caso, é um preconceito de uma certa forma. As pessoas eu acho que adoram julgar, né? O ser humano é o mal do ser humano, ele lê uma coisa já esculhamba, ele não vai atrás. Eu me preocupo muito com isso. Para que alguém que chegue e diz assim, fulano é assim, eu digo, eu não sei que eu não vi, eu falo o que eu vi. O que eu não vi, eu não posso falar.
Porque eu aprendi, porque eu sofri muito com isso. Eu já vi gente falando de mim para mim mesmo. Falando do Paulo Jones, sem saber quem era o Paulo Jones, falando coisas. Quer dizer, isso, eu passei por isso, então não quero que eu faça com os outros o que fizeram comigo. Agora, Paulo, como é que você entrou na política? Como é que aconteceu? Seu pai já era político, sua família já tem uma trajetória, no caso. Agora você, como é que não? Vou entrar na política, vou me candidatar a vereador. Como é que aconteceu tudo isso? Não, eu não tinha. Papai é vice-presidente do PSD. Eu fiz o... Ai, meu Deus, aí me deu um branco. Eu entrei no partido, né, no PSD, e estava lá. Eu entrei porque o papai preenche a ficha aqui de filiação. Eu preenchi, né? Estava lá. Quando chegou perto da campanha, algumas pessoas, meu pai, o próprio prefeito, o pessoal, Paulo, você devia se candidatar, você tem um trabalho com dependência química, você tem um trabalho legal que pode ajudar e tudo. E eu disse não, né? Aí eu me deitei e disse assim, tu já tá a tua comodidade, porque a gente é muito egoísta, a gente pensa muito na gente, né? Porque nem os problemas da gente a gente resolve, como é que a gente já resolveu os problemas dos outros, né? Aí eu digo, não, tu tá se acovardando, foi igual a clínica, quando eu montei a de dependentes químicos, eu dizia, não, vai dar muita dor de cabeça, aí eu montei, eu digo, não, vou entrar. Eu acho que destino é quando... O pessoal diz, destino existe. Destino é quando você pega o primeiro ônibus que passa. O segundo já não é mais destino. Entendeu? Então, sempre eu pego o primeiro. Né? Nem penso. Se coloca, eu pego. Então, entrei. Entrei não foi na intenção de ganhar. Entrei na intenção de não passar vergonha. Porque eu disse assim, já imaginou quando contaram os votos? Aí Paulo Jorge, 200 votos, 100 votos. Aí eu digo, não, eu quero perder, mas perder bonito, né? Porque realmente é muito desigual uma campanha. Eu acho muito desigual. Né? Pessoas com mais condições, pessoas com máquina na mão, pessoas com... Tá entendendo? Eu não tinha nada, né? Eu tive os votos que eu tive, eu acho que esses foram os votos melhores, que nenhum foi comprado. Todo mundo votou de coração. Eu acho que não existe voto melhor do que esse. E votaram acreditando no que eu podia fazer. E eu não quero decepcionar as pessoas que votaram em mim. Quero fazer, eu quero só o que é meu, não quero o que é dos outros, sabe? Aprendi isso com meu pai. A única coisa que me deixa na vida, aprenda, é o nome, né? Porque não adianta você... Não leva mais nada. Nada. O que é que adianta você roubar? O que é que adianta você mentir? O que é que adianta... Que você morre e deixa o dinheiro para os filhos. Os filhos com um ano gastam. E ninguém lembra mais de você. O que a gente deixa na vida é o legado que a gente faz pela humanidade. Eu acho que é isso que você deixa. Então eu quero que daqui a 100 anos as pessoas lembrem de mim. Legal, de um cara honesto, de um cara bom. É isso que eu quero. Eu não quero. Eu sou feliz com o que eu tenho. Né? Isso já me faz muito feliz. Hoje eu tenho uma família, tenho uma casa, tenho filhos. Tudo o que eu podia construir na minha vida eu construí. E nada mais do que isso me interessa. Muito estraga como pouco estraga. Tá bom que eu tenho. Assim, o que você já... No caso, o que você quer, você já conseguiu. Já tem seu nome aí há muito tempo pelos trabalhos que você fez e faz também, independentemente, seja ele na política, seja no humor, seja onde for, você já tem o seu nome aí lembrado por várias gerações, pode ter certeza disso. Eu tenho uma frase na minha vida que eu não nasci para ser figurante, entendeu? Eu nasci para ser ator principal. Eu digo isso até nas próprias coisas que eu quero fazer na minha vida, né? Porque eu digo, não, eu não quero ser mais um. Porque todo mundo faz uma faculdade de medicina, mas bons são aqueles que estudam, que se dedicam, que se destacam. Né? As pessoas às vezes dizem, eu não consegui nada. Não conseguiu porque talvez não lutou 10 vezes para poder conseguir, não insistiu para poder conseguir. Mas eu acho também que existe aquela coisa que Deus sempre dá um jeito e coloca assim na tua vida para que tu possa fazer. E eu digo sempre, a pessoa diz assim, porque fulano é bom, mas não faz sucesso. Deus não dá mais do peso nas costas de coisa ruim que você pode carregar, né? Mas também coisa boa também, viu? Deus não. Diz assim, essa pessoa que eu não vou dar não, porque Deus o livre, não tem nada. E já é do jeito que é, imagina se eu der, como é que vai ser, entendeu? Então eu acho que Deus não dá mais do que a pessoa pode carregar. E eu acho que a maior sabedoria de toda a minha vida que eu aprendi se chama uma palavra chamada humildade. Isso eu acho que assim, depois que você fica mais velho, você vai aprender o que é humildade. Às vezes o pessoal diz assim, Paulo, fulano diz isso de ti, e tu fica calado, e que eu sei quem eu sou. Né? Não vai fazer diferença eu discutir com a pessoa, então deixa ela achar. E é minhas atitudes que vão mostrar. Eu digo uma frase que palavras me comovem, mas o que me convence são atitudes. Não adianta eu falar e não ter atitudes. Paulo, eu quero te agradecer demais pela entrevista. Sucesso sempre. Obrigado, cara. E para você também, viu? Fico feliz em você estar na minha casa. E um abraço aí ao pessoal da TV União. Fica com Deus.